Web Rádio Fraternidade apresenta Vitor Hugo, Menino, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema Romances de Emmanuel, testemunhos de um encontro com Jesus. Muito bem, vamos lá, né? Vamos chamar o menino, que tem um convidado do lado dele, olha que legal. Espera aí, deixa eu arrumar. Aí. Sejam bem-vindos! É uma alegria, é um presente estar aqui, tio Rubens, Dona Divina. Para nós, chega como um abraço de Jesus aos nossos corações. Eu estou aqui tremendo que nem vara verde, assim, falando assim, ô Jesus, o senhor nos amparou até agora, né? Vai dar tudo certo daqui para frente. São 2 meninos, né, Rubens? Multiplicou. É por isso que eu coloquei a Divina, que eu estava tremendo muito sozinho aqui. E aí, Gustavo, também, uma pessoa muito querida, né, para nós. E esse menino, né, que já está aqui no nosso coração. Gustavo também participou, né, do evento jovem, né? E do céu grande, adulto também, presencial. E tem aí feito vários eventos também, né? Transmitidos pela Web Rádio Fraternidade. Seja bem-vindo, Gustavo. O nosso querido menino. Isso, não vou ficar falando muito, não. A palavra é de vocês, viu? 50 minutos de exposição e depois, olha, pinga fogo, viu? Bom trabalho, que Jesus abençoe. Amém. Quer falar bom dia? Só cumprimentar a todos, dar um bom dia, dizer que é uma alegria estar aqui, ter aceitado o convite. O irmãozinho deu esse presente para nós e é com muita alegria, com muita satisfação que a gente comparece aqui. Cumprimento a todos os ouvintes, a todos os parceiros de transmissão e, em especial, a esse casal a quem tanto devo. E que Jesus possa nos abençoar nessa manhã. Eu me sinto, sabe, aquelas crianças que quando o pai fala assim, vamos viajar, aí a gente logo já pensa assim, nossa, tem o meu amiguinho, será que eu posso levar ele? É nesse clima de amizade que nós iremos falar hoje sobre os romances históricos de Emmanuel, procurando dar ênfase no encontro de Jesus. E a gente pediu de todo o coração a presença dos Espíritos durante a nossa preparação, que eles pudessem nos guiar, porque a gente está aqui não para falar de nós mesmos, mas para que esse Evangelho luminoso possa abençoar as nossas vidas, esse alimento divino que nos tem dado tanta força, nos inspirado tanta paz nos nossos dias, que ele aqui possa se tratar na maior simplicidade, na maior alegria, no maior amor, e nos tons da mais sublime esperança e confiança em Deus. O nosso desejo não é outro, senão de estarmos reunidos em torno dessas lições para a gente sentir a força que tem essa mensagem e o quão importante é. E eu não poderia começar sem pedir que o Quinto Var, Corvino, Lívia, Célia, Alciane, toda essa gente boa, Paulo, Estevão, Abigail, que a gente vai falar aqui hoje, eu sei que eles trabalham muito e que o coraçãozinho deles se estende a toda a humanidade em bastante amor. Mas eu gostaria, se possível, que eles nos abençoassem, que eles estivessem pelo menos pensando na gente e nos dando condições de falar com dignidade, com o máximo de nobreza do que representa a vida de cada um deles. Pois bem, sem mais delongas e agradecendo a todos pela presença aqui, vamos começar. E nós vamos começar com uma fala de Emmanuel. No livro Paulo e Estevão, no prefácio Breve Notícia, Emmanuel nos traz uma pérola, uma frase que parece avulsa ali no meio de toda a construção, mas que nos permite refletir enormemente na extensão de Deus e da sua lei. Ele diz assim: o amor é a força de Deus que equilibra todo o universo. O amor é a força de Deus que equilibra todo o universo. Essa frase, ela em si guarda uma complexidade muito grande,
que nós teremos condições de compreender a sua extensão quando o nosso querido São Vicente, no Livro dos Espíritos, irá nos dizer assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Sem dúvida, é preciso considerarmos que aqui São Vicente está nos dizendo a seguinte coisa: olha, o amor rege tanto a matéria quanto também os espíritos. Então, nós estamos dando complexidade, esmiuçando, detalhando um pouquinho daquilo que Emmanuel nos disse. O amor é a força divina que equilibra o universo. Como que isso se dá? Justamente pelo fato de que ela governa a matéria e os seus movimentos, a sua evolução, o seu progresso, mas igualmente governa os espíritos. Governa os espíritos. E nesse particular, é preciso reconhecermos que essa lei que nos rege, ela não só nos rege em termos de relacionamento, vamos dizer, nos rege enquanto espíritos da criação, mas igualmente rege-nos na nossa intimidade. Entre outras palavras, o amor rege a matéria, rege o espírito dentro e fora. Dentro e fora. Por qual motivo? Por qual motivo? É aonde o nosso querido Fénelon nos presenteará, dizendo o seguinte: o amor é de essência divina. O amor é de essência divina. E todos, desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. Aqui, o espírito de Fénelon está tocando num ponto muito importante. Todos nós recebemos essa chama desse fogo sagrado em nossos espíritos. É uma importante ferramenta das nossas almas. É a base da nossa evolução. Ela nos foi concedida por Deus. E a própria lei dele, de amor, que vai regendo essa força divina, essa essência divina que encontra-se dentro de nós. Mas é preciso considerarmos que ela está em nós como em germes, uma semente, que precisa desenvolver-se no curso do tempo. O amor foi nos dado, e Lázaro irá nos dizer: no princípio o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais elevado e progredido, depurado, ele tem sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor. Os espíritos, ao nos trazerem a lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, não nos falam de uma concepção simplista dessa força do universo, do amor, mas vão nos trazer um presente, porque aliam a esse sentimento a noção do progresso, da reencarnação, do desenvolvimento. Nós temos essa força viva dentro de nós. Mas como ela ocupa o espaço da nossa vida, vai depender justamente da etapa da nossa caminhada. Porque a depender de onde a gente estiver, a maneira com que lidaremos com essa força de essência divina será diversa. É por isso que Fénelon vai dizer que às vezes, a gente se depara com algumas pessoas que a gente pensa assim: esse daqui não ama. Esse daqui realmente não ama, porque olha o que ele fez. E ele vai dizer assim: o homem mais abjeto, mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente,
a prova de tudo que tendesse a diminuir e atingindo frequentemente proporções sublimes. Às vezes a pessoa que a gente fala assim, essa criatura é desprovida dessa força. Mas não. Por vezes esse recurso está direcionado a determinadas manifestações. A determinadas manifestações. E o convite do Criador para todas as criaturas, para todos os filhos da criação, é uma profunda integração. É uma profunda integração que irá acontecer através de processos diversos. E o nosso objetivo, enquanto falamos aqui, trazendo essa introdução, é falarmos de alguns meios de cultivo do amor, porque é preciso reconhecermos que essa força divina dentro de nós precisa ser cultivada. E Deus tem os seus meios de cultivá-la. O Criador tem seus meios de cultivá-la. E talvez, não fecharemos a questão, podemos considerar a lição mais expressiva de todos os romances que Emmanuel nos traz. Os meios que Deus tem de cultivar os seus filhos. Como ele se prontifica a cuidar, a amparar-nos no curso da evolução. Esse é o nosso objetivo. E esse cultivo do amor, ele ressalta das páginas de Emmanuel. Nós lembramos aqui o prefácio do livro Paulo Estevão, em que Emmanuel vai dizer assim: sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Deus tem seus meios de cultivar esse amor em nós. E para isso, ele estabelece como lei a cooperação, o operar em conjunto. É por essa razão que nós nos lembramos aqui de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Coragem, intitulada Oração e Atenção. Nessa mensagem, Emmanuel dirá: ora e pede, em seguida presta atenção, algo virá ao teu encontro, por intermédio de alguém ou de alguma coisa, doando-te na essência os avisos ou as informações que solicites. Algo ou alguém virá doando na essência, porque às vezes o nosso pedido está formulado com formas deformadas, mas a essência sempre é atendida. E é nesse sentido que nós nos lembramos aqui de uma cena. Uma cena narrada por Emmanuel no livro Renúncia. E essa cooperação, no sentido de cultivar amor, chega a impressionar. Chega a impressionar. Porque há um fator desse encontro que absolutamente nos comove. Nós estamos falando de Madalena Villamil, quando, sem perspectivas de ganho, sem perspectiva de manutenção da família, o pai com muitas dificuldades financeiras, a mãe muito doente, resolve a contragosto acatar um pedido da mãe. Acamada, a mãe de Madalena pede: filha, visite duas amigas do meu tempo de mocidade, elas hão de nos ajudar. Elas irão nos ajudar. Madalena, a contragosto, vai e recebe das duas um golpe maior do que o outro. Não só o pedido é negado, como a situação da família é lançada ao menosprezo absoluto. Não só há um não, como há uma agressão. Não física, porque essa dói só por um tempo. Mas aquela, como vai dizer Emmanuel no Consolador, a agressão moral, a que machuca o espírito, e talvez por isso cause dores tão profundas e tão amargas. Mas o fato é que Madalena
ao sair da casa da segunda amiga, completamente desesperada, angustiada, revoltada, encontra um oratório. Um oratório humilde na via pública. A imagem de Jesus, vai dizer Emmanuel, tão somente coberta por um simples teto de madeira, cala fundo no coração de Madalena, que numa atitude não antes vista de devoção, faz com que Madalena se ajoelhe na frente de todos, tamanha dor e tamanha angústia que ia no seu coração. Nesse momento, como o coração aflito é a melhor prece, Madalena é atendida imediatamente. Mas o que nos chama a atenção é que Madalena é atendida não pessoalmente pelo Cristo, não presencialmente pelo Espírito do Cristo, mas por um outro Espírito, uma alma verdadeiramente cara, um espírito nobre, nas palavras de Emmanuel, um anjo na terra, Alcione. Mas Alcione não estava fora. Alcione não estava encarnada nos termos comuns. Alcione era ainda um princípio de encarnação no ventre de Madalena. Mas vai dizer Emmanuel que Madalena experimenta uma consolação tão forte, mas tão forte, que ela já não chorava mais. Em questão de segundos, a humilhação sofrida foi reduzida a pó. Não porque o acontecimento se apagou, mas porque a consolação experimentada era tão maior do que o sofrimento, que ela já não via mais razões para chorar. Ela já não via mais razões para se lamentar. Mas mais do que isso, nasceu em Madalena, naquele momento, uma profunda força. Hoje não está bom, mas vai ficar. E essa força, inspirada pela imagem do Cristo, é proporcionada por Alcione. Então, se você acredita que consolo é uma palavra que você diz, eu pediria que você revisse essa cena. Porque consolo não é algo que você fala. Consolo é um sentimento que você emite para o outro. Por isso Jesus diria, a boca fala do que está cheio o coração. A gente pode até achar que falamos palavras, mas palavras são tão somente um recurso de expressão, que nem sempre estão afinados com o sentimento que as embala. Mas o que sai da nossa boca são sentimentos. O que se expressa do nosso espírito são sentimentos. E naquele momento, Madalena teve a sua prece atendida. Pela ação inarticulada de Alcione. Pela ação inarticulada de Alcione. Sim, é preciso reconhecermos que Deus, no seu cuidado para conosco, tem meios de acesso ao nosso coração que nem sempre nós esperamos. Mas nas horas mais imprevistas, nos instantes talvez de maior dificuldade, é que temos condições de constatar que o Criador, no silêncio das nossas almas, tem nos ajudado tanto, tanto, tanto. Somos enxergados, somos vistos. Jesus, o grande coordenador das nossas evoluções, não despreza a contribuição de coração algum. E tem Ele mesmo articulado preciosos processos de colaboração, em que, em direcionando as almas, Ele ajuda cada um a ficar mais pertinho do coração um do outro. Vamos falar agora de 50 anos depois. 50 anos depois, aqueles que conhecem a história
falaremos um pouquinho de Célia. Aqueles que não conhecem a nossa recomendação de um episódio aqui especial. Um episódio muito especial, mas por demais desafiador. A nossa querida Célia, ela toma algumas decisões na vida em favor da própria família que ela acaba padecendo. O abandono. Ela toma algumas decisões no momento assim crucial da encarnação. Ela se vê à beira do sacrifício pelo próprio lar. Foi uma trama meio diabólica, que o coraçãozinho dela foi assim totalmente rasgado. Mas pensando no melhor do próprio lar, ela escolhe abrir mão do conforto e da própria felicidade para ver a família bem. E ela vai ser expulsa de casa pelo próprio pai. E demandando, então, tão somente com uma veste, ela vai sair de casa com uma veste e com uma criança, que ela não era mãe, mas ela vai acolher um bebê pequenininho no seu colo. Uma veste e uma criança. Nada de recurso material, alimento, não tinha nada. Ela estava plenamente abandonada. O seu coração estava um tanto que mergulhado na amargura. E diante daquilo que iria acontecer, ela guardava uma certeza. Ela tinha uma esperança. Uma irmã dela, que estava numa cidade muito distante, talvez poderia acolher o coração dela. Uma irmã, junto com o seu cunhado, poderiam talvez ser a esperança. E ela parte em direção a eles. Ela vai em direção a eles, mas como? Pedindo misericórdia. Num percurso gigante, numa estrada extensa, até ela se aproximar, são almas que, do acaso, aparecem ao seu espírito, amparando o seu coração. É alguém que oferece teto por um tempo, alguém que dá alimento, alguém que oferece carona. Sim, apesar das circunstâncias materiais serem as mais difíceis por parte do plano maior, ela não estava sendo deixada de lado. O seu espírito estava sendo cultivado. Porque quando Deus cultiva em nós o amor, ao invés dos desencantos e desesperos, o nosso coração se alarga de uma confiança. Se alarga e se preenche de uma fé que nos dá base para as mais infinitas dificuldades. Porque o amor é a força de Deus que equilibra todo o universo e que, sobretudo, sustenta os nossos corações no curso da vida. Só que, bem tinha dito eu, que ela estava em busca de uma esperança, encontrar-se com a sua irmã e com seu cunhado. Pois bem, no meio do caminho ela encontra o cunhado. Não tinha chegado ainda na cidade e vai encontrar o cunhado. Em quais condições? Ela estava numa caverna. Estava numa caverna. Quem? Ela e uma criança. O que eles tinham? Nada. E ali, naquele momento, o cunhado, que era uma importante pessoa, um soldado, que estava ali junto a alguns outros homens, vai se deparar com ela nessa caverna. E ela vai pedir ajuda, porque naquele momento para ela era assim, o instante máximo das esperanças. Ela já não mais poderia contar com a mãe e com o pai, com os familiares. Tinha essa irmã e esse cunhado. E naquele momento, o cunhado, que sabia do que havia supostamente acontecido, vai fechar as portas. Vai fechar as portas para o coração dela. E é então que, conforme nos narra Emmanuel, ele diz assim: Célia sentiu-se abandonada mais que nunca. Profundo desânimo se lhe apoderou do espírito, sentindo que, apesar da fé, a fortaleza moral desfalecia em face de tão penosos padecimentos.
E ela vai começando a lembrar das recordações familiares, enquanto lágrimas ardentes vão cair dos seus olhos. A alma dela estava totalmente rasgada, porque agora ela não tinha mais nada como plano ou projeto. Ela estava plenamente entregue aos desígnios divinos. E quando ela menos esperava, em meio à escuridão da caverna, começa a surgir uma luz. Materializa-se uma luz que começa a ganhar forma. E de repente essa forma constrói a fisionomia de uma alma muito especial para o seu coração, chamada Quinéio Lúcio. Quem é Quinéio? É o seu avô. Avô desencarnado que confabulou inúmeras vezes com ela, que amava o coração dela. O avô era pagão, através da crença de Célia tão viva em Jesus, ele se converte, só que ele vem a desencarnar justamente nesse processo de conversão. E é justamente a presença do avô, que surge bendita e luminosa ali naquela hora, a aconchegar o coraçãozinho dela que estava dilacerado pelas próprias dores. Ela estava sem perspectiva nenhuma. Quantos de nós não nos vemos igualmente em análogas situações? Há dificuldades que nos roubam verdadeiramente o rumo e o curso, e às vezes a gente fica realmente sem uma direção. E agora? E quando a gente menos espera, surge providências de onde a gente não achava que tinha, porque Deus nos cultiva essa força divina diante dos nossos abalos interiores. Ele cultiva esse amor que sustenta, que equilibra, que harmoniza todo o universo. Quinéio vai acolher a alma dela, vai trazer algumas consolações. As almas que se amam se interligam no espaço, aqui e acolá, numa profunda e numa genuína conexão. O universo tende para esse amor. E por isso que é preciso considerar, se o tempo limita-nos na capacidade de amar, a eternidade empodera-nos nesse sentimento. Porque os laços, uma vez conquistados, são alimento profundo para os nossos corações. Célia era mais grande, era inimaginavelmente mais evoluída que o avô. Mas é porque o amor tem dessas sutilezas. O amor tem dessas sutilezas, porque não é de quem é maior ou mais evoluído. É de quem está precisando. E ele vem de uma forma muito especial. As dificuldades que Célia iria enfrentar dali por diante não seriam mais pequenas, mas ela teria em si mesma uma força tão grandiosa que daria base aos mais legítimos testemunhos. A alma dela, naquela presença, estava alimentada por esse sentimento do amor. Porque no dizer de Fénelon, o amor é a mãe de todas as virtudes, da confiança, da humildade, da fé, porque ele é a base verdadeira de todas as realizações espirituais do espírito. É preciso estarmos atentos, que justamente esses um dos meios interligam-se o espaço, encarnados e desencarnados, nessa perfeita união de almas, nessa perfeita sintonia de corações. Portanto, é preciso reconhecermos que, apesar da extensão das nossas dores, a extensão das nossas aflições, o amor tem sido muito mais profundo e verdadeiramente poderoso. Nos tirado dos nossos mais angustiosos dilemas e aflições, para nos ajudar a compreender a extensão da coragem, da fé que nós podemos alçar diante da vida. E, nesse sentido, seria impossível
impossível não recordar de dois espíritos cujo amor que sentiam reciprocamente os interligavam e os faziam unidos, mesmo nas diferenças dos planos da vida. Dois espíritos que talvez missionários, e se tivessem trabalhado juntos, sabe-se lá onde nós estaríamos com o Evangelho. Aliás, eu digo mais. Esses dois e o irmão da noiva. Onde estaria o Evangelho? Nós não saberíamos dizer. Mas o fato é que esses espíritos, apesar de, em determinado momento, serem convidados a cumprirem as suas tarefas em planos distintos, permanecem interligados. Porque a morte não mata o amor. A morte não desfaz os laços do sentimento, porque o sentimento é do Pai. E tudo que vem de Deus não perece. Não perece. Nós estamos falando de Saulo de Tarso e Abigail. E Estevão, por que não? O que esses três realizaram pelo Evangelho, história nenhuma pode contar. Mas o fato é que, como vai dizer Emmanuel, na tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Nós percebemos a assistência desses dois espíritos desde o começo da missão de Saulo, e diga-se de passagem, de fácil não teve nada. A gente começa a perceber o que significa difícil e o que significa crucificar-se para Saulo. O fato é que Saulo, depois de 3 anos no deserto, com Áquila e Prisca, depois da conversão e depois de ter sido abandonado pelos melhores, ou pelo menos o que ele achava que eram os melhores amigos, decide buscar aquele afeto, decide buscar aquele em quem ele sempre enxergou a âncora de sua existência, o Pai. Mas talvez se o pai não houvesse atendido a porta, não teria sido tão grave. Talvez se o pai tivesse mandado um simples não, mas o pai de Saulo decide massacrar, tripudiar o coração daquele cuja energia não faltar em nenhum momento da tarefa, mas que naquele momento se vê profundamente abalado. Saulo, então, percebendo que de forma nenhuma ele poderia alcançar os propósitos do Cristo, tendo as raízes no seu passado de doutor da lei, sai e, sem lugar para ir, se acomoda numa caverna. Ali, adormece e vê em desdobramento 2 luzes, 2 seres que já o fazem, pela simples presença, experimentar um júbilo, nas palavras de Emmanuel, um júbilo infinito. Infinito. Nós estamos dizendo isso para que a gente possa, pelo menos, imaginar como estava a mente de Saulo de Tarso quando ele encontra Estevão e Abigail. Abigail o conclama ao trabalho. A tarefa apenas começara. Tinha muito mais por vir. E mediante a mente agitada do apóstolo, ela começa a dar a ele novas perspectivas, porque
Às vezes nós, com as mentes tão atribuladas, tão cheias, a gente não consegue ver, não consegue perceber que se existem muitos caminhos que nos levam à dor, infinitos são os que nos levam ao amor. Por isso Abigail vai dizer a Saulo: esvazia-te. Esvazia-te. Porque, em verdade, Jesus não pode penetrar um coração que está cheio de si mesmo. Jesus não pode entrar numa porta trancada. Então Abigail diz: esvazia-te. Porque se o controle da sua vida terá de estar nas mãos de Jesus, preciso será que você abra mão de si mesmo para poder ser direcionado. E é nessa hora que Saulo mentalmente faz uma pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Não é só uma compreensão, é uma compreensão perfeita, e talvez por isso Abigail diga: ama. Ama. Porque a tarefa com Jesus, se você for muito inteligente, às vezes atrapalha. Se você pensar demais, atrapalha, porque você vai cair numa ilusão de que a sua razão é capaz de abarcar tudo. E acreditemos nos espíritos, ela não é. Ela não é. Então, Abigail diz: ama, transcenda o intelecto e ama. Ama. Concordo que bastaria, mas ainda bem que Saulo continuou, porque como trabalhar esse sentimento, como moldar esse sentimento? E aí Abigail diz: trabalha. Mas não é um trabalho fora, é o trabalho dentro. Porque, como Emmanuel vai dizer, o trabalho e a dor são os artistas celestes do nosso acrisolamento. E se o sentimento é o mármore mais puro e mais formoso, preciso é que ele seja trabalhado para que se alcance o ápice, para que se alcance a obra-prima. Então trabalha, mas não preocupa com o que está acontecendo fora. A ação de fora às vezes é pequena, mas é preciso prosseguir. É preciso prosseguir. Permitindo que o trabalho feito fora trabalhe dentro, modelando o sentimento, aformoseando o sentimento. Mas então, Saulo angustiado, porque havia muitas necessidades, muita urgência em tudo. Abigail diz: espera. Espera, porque o nosso trabalho é da semeadura, não é da colheita. Não existe a parábola do colhedor. Porque tem coisas que nós estamos semeando agora e que a colheita será daqui 30, 40 encarnações. Quem poderá dizer? Então Abigail desespera e Saulo compreendeu, porque na carta aos Coríntios ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não sou eu, não é você que faz crescer. A gente só semeia e quando muito, rega um pouquinho. Aduba. Espera, que o nosso trabalho é da semeadura. E por fim, Abigail diz: perdoa. Porque Paulo começa a conjecturar. E os desvios da igreja de Jerusalém? E quanta deturpação já se via no cristianismo primitivo? Quantas coisas já estavam tão distantes do evangelho? Ele poderia esperar. Mas como fazer? Como fazer perante esses que pegam a mensagem
e às vezes tocados de uma boa intenção, mas profundamente preenchidos de personalismo, acabam entranhando a mensagem, deturpando a mensagem, sem que o queiram intencionalmente. E aí Abigail diz: perdoa. Perdoa porque com Jesus, estar certo e ter razão são coisas distintas. No nosso intelectualismo moderno, a gente pensa que são similares. Mas com Jesus, ter razão e estar certo são coisas completamente diferentes. Kardec dirá no livro A Viagem Espírita de 1862: aquele a quem falte caridade está sempre, sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão. Nós começamos a ficar errados a partir do momento em que a gente abandona a caridade. E a caridade nos pede perdão. O que Abigail fez aqui é construir uma escada. Construir uma escada. Para o problema mais imediato, perdão. Era preciso perdoar. Era preciso esperar, mas não qualquer espera, porque a espera não é inerte. Nós, às vezes, temos um conceito de espera inerte. Mas Abigail diz: espera servindo. Espera trabalhando, espera burilando, espera aprimorando. E então, ama. Ama indistintamente, não apenas aquele que errou. Em suma, tudo é amor. O perdão é amor, a espera é amor, o trabalho é amor e o ama é amor. Mas só quem perdoou, esperou servindo, poderá amar indistintamente. Portanto, é preciso igualmente nos atentarmos que no livro Ave Cristo, também um livro muito importante, outra historinha a gente vai ter, que vai fazer menção a essa mesma necessidade. A lição de Abigail e Gesiel para Paulo naquela hora não seria tão somente um ponto luminoso para Paulo, mas igualmente para todos nós. E Quinto Varro, personagem principal do Ave Cristo, vai nos ajudar a compreender mais um meio de cultivo de Deus. Ele pede, Quinto Varro, um espírito, alma grandiosíssima, já assim de alto quilate, né? E gigante. Ele estava numa condição espiritual já para partir para outros mundos. E ele resolve, por causa do amor, ele resolve ficar para cuidar do filho que precisava demais dar conta. Ele precisava de cuidar de um filho que estava um tanto que ainda desprovido dessa conexão, dessa perfeita sintonia com o plano maior. E muitos de nós poderíamos pensar: por que Quinto Varro vai deixar de avançar nas escalas espirituais para permanecer na Terra? É porque ele tinha certeza de uma coisa, que Fénelon também vai abordar na lei de amor. Ele vai dizer assim: não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. E é imã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. Todos nós temos uma disposição e uma propensão para amar, inegavelmente. Aqueles que às vezes mostram-se mais distantes dessa proposta, é questão de tempo, para que a vida lhes mostre o caminho, que na verdade é construído pelos que amam. O caminho que aqueles que ainda não conseguem
demonstrar as sutilezas do amor. Os caminhos que esses vão percorrer são daqueles que se dispõem, através da abnegação e do devotamento, a estar à disposição. E nesse particular, que Quinto Varro vem para a Terra, vem para amar, para cuidar de uma alminha, mas não só dela, mas também para aprender muito. Porque em matéria de amor não tem superiores nem inferiores. É, na verdade, a conexão que importa. A conexão que importa. Porque quando nos vemos preenchidos desses recursos divinos, sentimos-nos mais fortes do que somos, iluminados portas adentro do coração para caminharmos mais corajosos. Só que Quinto Varro vai passar por um baque danado. Por quê? Porque ele escolhe vir numa família que a esposa dele traiu. Aí ele vai azedar, assim. E ele vai ficar tão amargurado, que ele já tinha um filho. Que filho que era esse? O que ele se dispôs antes de encarnar, falou assim, eu vou amar ele, vou ajudar, para deixar comigo. Ele vê a esposa traindo com o patrão dele, ainda por cima, né? Com o patrão dele, e aí fica mais desgostoso ainda. E ele tem um ímpeto, ele quer pegar a criança que está num bercinho, num quartinho separado, quer pegar a criancinha e levar para longe. Só que uma força espiritual impede ele de fazer. E nessa hora, a alma dele sente necessidade de fazer uma coisa. Ele tinha necessidade de amor. A alma dele estava desnorteada. E o amor é a força de Deus que equilibra todo o universo. Não só fora, mas dentro de nós. Sedento de amor, ele vai buscar uma alma chamada Corvina. E o Corvino, que já na sua experiência divina, já ensaiava as lições do Evangelho, pôs-se a acolhê-lo. Sem demora, é justamente Corvino, o intercessor, quem vai colocar a mão no destino dele. Quinto Varro tinha descido para amar. Mas naquela hora o coraçãozinho dele estava amargurado. E às vezes a gente tá para cometer umas besteiras na encarnação. E a gente percebe a providência divina falando assim, levanta, faz isso não. Cria tipo, menino. Não dizer mineiro, né? Nem sei se é mineiro, mas cria tipo. E essa é a fala de Corvino para Quinto Varro. Você não veio para isso. Você não veio para isso. Lembra? E ele, reconhecendo a necessidade de perdoar a própria esposa, a lição que ele viera para vivenciar não poderia ser egoísta, porque Fenelon também nos diz que o amor não pode ser sectarista, com espírito de nacionalidade, de família, não. Precisa ir além. Precisa ser um amor profundo entre os nossos corações. Quinto Varro é erguido pelo amor, porque ali era só o início. O bebê, o Tassiano ainda estava bebê, nem tinha começado, e ele já poderia debandar naquela hora. Só que Deus tem meios de nos cultivar, seja na dificuldade ou à beira dos nossos erros. O Pai utiliza-se do quê? Do amor, que equilibra todo o universo. Todo o universo. Só que às vezes a gente não consegue acertar, né, irmãozinho? Faz umas besteiras, umas burradas. E agora a gente vai falar de um personagem que... Por fim, claro, nós não poderíamos deixar de passar. Públio Lentulus. A cena que se destaca é talvez a de mais profunda dor. A de mais profunda dor. Nem o sequestro de Marcos talvez tenha feito uma ferida tão profunda no coração de Públio. É o momento em que ele percebe que havia deixado partir a alma da sua alma.
a alma, nas palavras dele mesmo, a alma gêmea da dele, no sentido mais puro do amor que um encarnado pode sentir. Públio Lentulus percebe que a sua ação de 25 anos foi uma tremenda injustiça. Tremenda injustiça. E ao perceber o que na sua mente veio como uma voz, é tarde demais, ao sentir que era tarde demais, no ápice da dor, que também é o artista, um dos artistas celestes que trabalha o mármore puro e formoso do sentimento, Públio faz uma prece a Jesus. Do tipo, Senhor, não estou entendendo nada. O que é isso? Por que isso? É a prece de todos nós. Públio estava exausto, cansado, dolorido, ferido. E aqui eu imagino que nós já tenhamos entendido. Jesus nos encontra através de outros corações. Jesus nos busca através de outros corações. Para que o cultivo do amor se dê no clima da união e da confiança. E quem responde à prece de Públio é Flamínio. Quem aparece para Públio Lentulus é Flamínio. E Flamínio vai dizer, você errou. Você errou. Mas mais do que isso, Flamínio dirá, em outras palavras, dirá, mas calma, tem conserto. Calma, tem saída. Porque essa talvez seja a grande angústia de um encarnado. Acreditar que o problema não tem solução. Mas como disse o Chico, com o tempo e Jesus não existe problema insolúvel. Flamínio aparece a Públio. Você hoje experimenta a mais profunda dor de toda a tua existência. Mas tem uma saída. Reconhece Jesus como o caminho, a verdade e a vida, o Mestre e Senhor? Reconhece um Deus único, todo-poderoso? E aí, Públio faz uma pergunta. Como compreender? Como entender o que Jesus quer de mim? Como me afinizar com os propósitos do Cristo? Flamínio, desaparecendo, soa, perdoa. Perdoa. E é curioso porque a gente fica pensando, onde é que estava Jesus? Por que Jesus não atendeu pessoalmente o clamor de Flamínio? De Públio, perdão? Por que não foi Jesus que apareceu a Saulo de novo, a Quinto Varro? Por que não foi Jesus que apareceu a Célia? Ele não pode? Ele não quer? Eu não vou me atrever a entrar nesse caminho, porque eu não tenho condição de dizer o que Jesus pode, muito menos o que ele quer. Mas o que ressoa desses testemunhos de encontros com Jesus é que Jesus prefere penetrar os corações humanos através daqueles laços que já lhes são caros. Porque não está dito aqui. Mas será que algum de nós poderia supor
Será que algum de nós poderia supor o que se passou no coração de Flamínio? Podendo responder à prece daquele amigo que ele mais considerava um irmão? Penso que não. Penso que nenhum júbilo que o encarnado possa sentir se equipara ao que Flamínio sentiu ao atender à dor mais angustiosa do seu melhor amigo. Então Jesus está presente nas nossas vidas. Jesus está conosco através dos corações amados. E muitas vezes as nossas preces a Ele são atendidas por esses corações. Não porque Ele não pode ou não quer, mas porque faz a sua mensagem fluir através desses corações. Para que também esses experimentem a alegria de servir. Portanto, encerrando a nossa fala, nós consideramos que esses são testemunhos reais de encontro com Jesus, porque todos eles, invariavelmente, começaram no amor e terminaram no perdão. Assim como o Evangelho, que se inicia no amor de Jesus, de Maria e de José, e termina num pedido e na exemplificação do perdão. Assim são esses encontros. E assim são vários outros que nós somos convidados a viver. Nasce pelo amor porque vem de uma alma querida. E muitas vezes essa alma vem dizer, perdoa. Perdoa. Porque na escada de Abigail, nós precisamos subir o primeiro degrau. Nós precisamos subir o primeiro degrau. E é, portanto, preciso, sem mais delongas, fique apenas uma frasezinha conosco, que ela representa, na verdade, um resumo de tudo aquilo que a gente disse. Ou melhor, duas frases. Elas são importantes. Elas são mais do que importantes. Deus, ele tem seus meios de nos cultivar, sim. No dizer de Lázaro, o espírito precisa ser cultivado. Portas adentro. Pelos cultivadores de toda a ordem, a gente tem recebido amparo para a gente crescer cada vez mais. Jesus é o divino jardineiro que tem cultivado as nossas almas. Mas os afetos da alma, os amigos, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. São esses que nos caminhos da vida têm nos chamado às mais profundas realizações, porque eles nos fazem vibrar esse amor. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo inicia-se no Sermão do Monte com a irmandade, mas termina na sua expressividade na última ceia através da amizade. Porque já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Os chamo amigos, porque tudo quanto aprendi de meu Pai vos tenho ensinado. O Evangelho começa na irmandade, porque ser irmão dos outros é uma condição natural de todos os seres da criação. Mas a amizade é uma coisa que você escolhe cultivar. E o Cristo disse para os discípulos, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E entre as nossas amizades temos nos escolhido para o cultivo desse sentimento tão profundo e tão sublime. Tão profundo e tão sublime, inegavelmente. É a partir das amizades, desse carinho de Deus, que nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos momentos que a gente está para cair ou quando a gente já caiu, nós somos resgatados pela divina providência. Que acima de palavras nos traz presença, porque estar na presença desses que amam nos faz realmente muito bem. A dor pode até muito realizar, mas só o amor pode tudo. E sintetizando tudo isso, Emmanuel irá dizer, mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta,
O ajustamento à lei já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Deus nos abençoe. Muita paz. Muito bem. Muito bem. Eu achei nós chegou um recadinho aqui dos vários. Eu até comentei com a Divina aqui agora. Vou pôr ele aqui na tela. Jesus aconselhava ir em pares. E aqui vemos nossos jovens nesse trabalho, nesse lindo trabalho, unidos. A nossa querida Jussara Cornigold estará com a gente amanhã fazendo a exposição, está nos acompanhando. Um abraço, né? Ela mandou um abraço para você também, Divina. Nosso carinho para você, viu, Jussara, né, Divina? É isso mesmo, Jussara. Um beijão para você. Vamos lá. Vamos de perguntas? Então, vamos lá. A primeira pergunta para vocês é da Cibele Coutinho. Dentro da lei de causa e efeito, onde colhemos o que plantamos, há alguma notícia de que Saulo, enquanto Paulo, sofreu pelos atos cometidos antes do encontro com Jesus? A pergunta é muito importante. Porque na leitura do Paulo Estevão, a gente vai ver várias vezes que Paulo aceita o que ele está passando porque ele se lembra do que ele fez. Em muitos momentos. Eu não tenho competência para te dizer se foi isso ou não, mas o que Emmanuel escreve é que as pedradas, como o irmãozinho estava falando, as pedradas, os açoites, as humilhações, tudo isso Paulo enfrentou de bom ânimo, porque ele falava assim, eu fiz muito pior. Porque ele olhava para aqueles gentios que muitas vezes o perseguiam, e sobretudo os doutores da lei, e falava assim, eu tinha um entendimento tão profundo quanto, ou muito mais profundo da lei, e fiz. Então, quando a gente olha essa lei de causa e efeito, foi muito bem colocado, a gente percebe que alguns acontecimentos da vida de Paulo, como as pedradas e os açoites que nós mencionamos, podem fazer referência ao que ele havia incentivado, impulsionado anteriormente. Mas tudo isso também já estava predito por Jesus. Quando ele aparece para Ananias, está em Atos capítulo 9, e Jesus diz assim, vai, porque é o meu vaso escolhido, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Então a gente pode fazer a relação sem ficar, vamos dizer assim, muito presos nisso, porque os sofrimentos também são testemunhos. Paulo poderia testemunhar aqueles sofrimentos como Estevão testemunhou. Então, mas a relação é sim possível. Quer falar, não? Fez assim? Não, foi boa, já está. Então tá bom. A Cíntia está acompanhando a gente e a dúvida dela é o seguinte, como trazer os ensinamentos de Jesus através desses personagens nos romances de Emmanuel para os nossos lares, conduzindo os nossos filhos nesse mundo de hoje? Tá, vamos lá. Olha, é preciso reconhecer que Emmanuel não traz história, ele traz vida. Então há uma grande diferença. Ele não está romanceando fatos históricos, ele está trazendo realmente vivência de corações que estavam aprendendo. Então, os desafios que, por exemplo, eles passaram, são desafios que às vezes a gente enfrenta dentro de casa. Alguns lares são assediados, por exemplo, pela traição. E é complicado, porque a gente vai ver lá no livro Ave Cristo, Quinto VAR, lidando com a traição. É um tema que, quando a gente vai observando, né, os personagens são ali todos narrados, descritos, mas o cenário e as lições são as nossas também, porque é preciso reconhecer que as nossas dificuldades enquanto seres humanos, elas são iguais do ponto de vista assim, de que por vezes a gente tem passado, né, por circunstâncias semelhantes. Então, quando a gente vai estudando e vai entendendo, a gente vai tendo ali
um rico material para a gente entender. Por exemplo, existia a questão do preconceito, 50 anos depois. Preconceito de grupo social. Os romanos achavam-se superiores. O pai da Célia, o Vídio Lúcio, era desse, que achava assim, olha, existe patrício, existe plebeu, não se mistura. Então, por exemplo, a Célia ama um plebeu, vamos dizer assim, alguém que não tem valor social, só que o amor vai além disso. E quantas vezes, né, famílias que são assediadas por esses pensamentos também, não, meu filho, minha filha vai namorar fulano ou ciclana. Aí, enfim, né, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas é preciso a gente pensar que tipo de preconceitos, às vezes, a gente nutre. Então, os romances trazem temas atuais. Essa imobilidade da sociedade, por exemplo, no que diga respeito às minorias, por exemplo, né? Naquela época havia um regime de submissão muito grande, só que o evangelho nos chama para a fraternidade, nos ajuda a pensar. E Célia é alguém que se antecipa a isso. Ela vestia roupa de servo e ia para a rua para ajudar as pessoas. Porque o que ela tinha em vista no coração era muito maior. Então, é um tema jovem de pensar aí nas questões do coração humano, porque a gente veio para incluir, e ela fez muito isso, como Lívia também fez. Públio Lemos não gostava, mas ela ia e ajudava, se dispunha a servir, era uma fraternidade sem fim. Os temas atuais hoje, eles encontram ali, questão das bebidas, do uso de álcool, né? A gente vê ali algumas quedas, alguns erros sendo cometidos pela mente que estava em desequilíbrio, que podem ser igualmente trabalhados. Estavam ludibriados, que dava vazão aos prazeres. A questão, né, das traições, dessas diversões, assim, que às vezes extrapolam um pouco do discernimento, acontecia naquela época também. O pessoal ia para as termas, por exemplo, e ali sim, tinham encontros dessa ordem. No caso, por exemplo, Fúvia e Sulpício Tarquinius eram dois corações que estavam nessas aventuras. Fúvia era casada e o Sulpício Tarquinius não, mas eles tinham essas aventuras aí, aproveitando, ludibriados muitas vezes pelo uso de substâncias, sem um pingo de discernimento. Então, quando a gente vai estudando e aprofundando, a gente vai ver que dali há muita vida. Há muita vida, muito recurso, muito material para a gente pensar, né? Que nos ajuda a compreender a extensão dos valores espirituais. Eu acho que, não sei, talvez possa ter ajudado. Muito bem, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. Gente, está muito bom, viu? O pessoal está elogiando demais. Falando aí dos dois meninos. Ei, Gustavo, hein? Agora você vai ser o segundo menino. Será? Será que eu mereço? Quem sabe, né? A próxima pergunta é da nossa colaboradora, a Gleice Lionda. Ela é lá de São Paulo, Quando escolhemos seguir Jesus, a princípio, pensamos que tudo ficará mais fácil, mas as dificuldades no caminho parecem aumentar. O que vocês podem nos dizer sobre isso, comparando a frase que vocês disseram? Começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. É uma excelente pergunta. A gente precisa perceber que a evolução não é feita de aparências. Então, eu não vou aparentar ser um espírito puro. O que é aparentar ser um espírito puro? Agir como tal. Porque, veja, alguém poderia dizer as palavras que Jesus disse. Alguém poderia curar como Jesus curou. Alguém poderia contar as mesmas parábolas. Mas é porque em Jesus havia algo edificado, robusto. Por isso elas ecoam. O que dá força às palavras é a construção que está dentro. O que dá força à ação é a construção que está dentro. Porque em termos de ação, a gente pode copiar. Em termos de palavra, eu posso copiar.
mas em termos de sentimento, eu não posso. Então, a evolução, ela não é feita de aparências. Como o Haroldo gosta muito de dizer, né? O espírito puro não é de cristal. Porque o espírito, ele é forjado nas dores. Então, quando eu decido seguir Jesus, intimamente eu estou demonstrando dois aspectos. Dois aspectos. O primeiro é que a minha confiança nele está acima de qualquer coisa. E a segunda é que eu desejo intimamente me aproximar dele. Me aproximar dele. E para isso, a gente vai ter que, vamos dizer assim, eliminar alguns excessos. Por isso que a terminologia do espiritismo é tão boa. Porque Kardec vai dizer espírito puro. O que é a diferença de uma coisa pura para uma coisa impura? Não é que no puro foi colocado coisas, é que do impuro foram retiradas. Então nós vamos passar pelos processos de dificuldade. Porque quando a gente vence a dificuldade, quem cresceu fomos nós. Quem cresceu fomos nós. Agora, por que isso só... Aí é que é extraordinário. Por que isso só vem depois que eu aceito Jesus? Até Jesus vir, qual era a concepção de estar com Deus no Antigo Testamento? A vida boa. Tem que tudo dar certo. Você não pode ter doença, você não pode ter sofrimento. Era o que alguns filósofos vão chamar de teologia da prosperidade. Estar com Deus é quando a sua vida material vai bem. Depois de Jesus, a coisa muda de figura. A gente muda a perspectiva. Porque, em verdade, quando a gente aceita Jesus, nós estamos dizendo, eu estou pronto não somente a aprender o que eu preciso para o futuro, mas igualmente corrigir o meu passado. Jesus só dá as provas para a gente a hora que a gente aceita ele, porque então a gente já tem fonte de força, de ânimo, e aí a gente vai forjando essa pureza espiritual, eliminando purezas, e essas impurezas, elas necessariamente passam por situações complicadas, que é onde nós seremos convidados a pensar, refletir, orar, se unir. É por isso que quando a gente aceita Jesus, as coisas ficam um pouco mais difíceis, mas o que Jesus garantiu é que valeria a pena. Então, quando o negócio apertar aí, viu, dois meninos? Lembra disso, viu? O Gustavo acabou de falar aí, Jesus só manda quando o caboclo está preparado, né? Gente, eu queria agradecer demais vocês dois, o pessoal que está nos acompanhando. Os dois vão estar hoje ainda aqui no Céu Virtual, na sua segunda edição à noite. Eles estão junto com toda a equipe de jovens, vão fazer um pinga-fogo especial com os jovens, dos jovens com o Jorge Alahá, e eles estão na equipe aí de coordenação, preparando com muito carinho esse trabalho, né, Divina? É isso mesmo, e foi, assim, maravilhoso, viu? A explanação de vocês, sabe? Todo mundo, assim, adorou. Muitos recados para vocês. Continue aí, firme e fortes, né? Dois meninos. Eu vou dizer que agora vai pegar. Eu vou dizer o seguinte, vocês dois são meio assim, eu estava ali pensando, são filhos do céu, né? Porque, vou pensar, são filhos pela história de cada um, eles têm um entrelaçamento muito bacana com o Congresso Espírita de Uberlândia, com a rádio, então, né? É isso mesmo. E outra coisa, sabe o que eu fiz, Vitor Hugo? Assim, fui lá correndo lá na cozinha, né? Ouvindo, porque vai trabalhando e fazendo. Acabei de fazer uma macarronada, porque agora nós vamos no intervalo almoçar macarrão. Você lembra? Nossa, nas portas do céu, meu Deus, que macarrão gostoso. Tinha acabado de chegar de viagem, estava barato de fome. Pois é, qualquer dia, né? Na hora que melhorar, a gente chama todo mundo para comer macarrão aqui. A gente faz uma live e come macarrão. Isso mesmo. Eu queria passar para vocês trazerem as palavras finais para a gente encerrar esse momento de manhã. E, Vitor, eu queria que você fizesse a prece final para a gente. O pessoal soprou aqui no meu ouvido, viu?
Tá bom. Eu posso só fazer xixi? Pode, vai lá, corre lá, vai. Ao vivo, como diria o pessoal lá, ao vivo é bom, é assim mesmo. Ao vivo é ótimo. Você vai falar, Mas, Gustavo. Pode falar. posso falar? Aproveitando a deixa, de fato, um filho do céu. Eu agradeço profundamente o seu acolhimento, seu e da Divina, porque te disse em particular, te digo agora em público, se algum acerto houver nessa encarnação, metade dos créditos tem que ir para vocês e para a rádio. Eu sou um grande devedor, não só da rádio, como desse congresso. Meu coração explode de alegria de poder estar aqui, é realmente indescritível. Então eu agradeço profundamente o acolhimento, a presença de todos, mais uma vez a todos que estão ajudando a transmitir o congresso, e que Jesus nos abençoe sempre. E agradecer ao irmãozinho. Agradecer ao irmãozinho, que foi e vai ser um grande parceiro. Então, você fala aí, se quiser falar alguma coisa, aí quando a gente for fazer a prece, eu vou soltar um videozinho aqui. Mas você quer falar alguma coisa, Vitor? Não, eu só tenho que agradecer. Eu peço desculpa, assim, é porque foi tão espontâneo pedir para ir no banheiro. Isso é que é legal, Vitor, você entendeu? Essa nossa. Porque quando a gente fala um evento, não, é como se a gente tivesse, sabe, reunido assim em casa. É como Jesus reuniu o povo, assim. Gente, nós somos seres humanos. E eu acho que isso é que é bonito, sabe? Essa simplicidade. A simplicidade com amor. Essa que está aí representada nesses 3 quadros que você tem atrás aí, ó. Chico Xavier, Jesus e esse sol de Assis. Viu? Bom, perfeito. A minha fala final vai ser a prece. Então tá bom. Então, queria chamar todo mundo para continuar mantendo esse pensamento em Jesus. E aí, quando você estiver sozinho na tela, você já começa a prece, tá bom? Tá bom. Perfeito. Divino amado Mestre, ô Jesus, caiu de novo. Depois de tanta oração, eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo. Agradeço-te pela atenção. Nesse momento que a gente foi convidado para orar, queria chamar o Senhor para a gente orar juntos, para que os nossos corações se entrelaçassem e a gente juntasse todas as nossas vibrações da alma para entregarmos à humanidade como um todo. O nosso desejo é estender essas luzes, porque bem sabemos que depositas em nós a mais infinita confiança, deposita esses recursos para que a gente possa transbordar, abençoando tantas outras vidas. Estamos aqui no céu, felizes por essa reunião de corações que se dedicaram e estão se dedicando com tanto amor, cada um dando a sua contribuição, entregando a sua parcela de si mesmo. Diante de tanta coisa boa que ainda tem para vir, pedimos aos espíritos superiores, se gente boa do mundo maior, eles que têm nos revitalizado a alma, nos iluminado os passos, nos dado segurança para seguir em frente. Por favor, continue amparando cada um, para que possam traduzir com simplicidade, com amor, com esperança, essa mensagem que não é nossa, vem de Deus para abençoar os nossos corações.
Por favor, mestre, abençoa os lares, cada pessoa que está assistindo, já não sabe nem a situação, que às vezes está em casa, mas o Senhor sabe e continua trabalhando. Leva das nossas almas essas vibrações boas, leva para toda parte, aonde a dor e as lágrimas estejam, por vezes, a molhar os olhos e a chegar no coração. Que a esperança e a confiança possam ser sóis benditos a marcar o alvorecer nas nossas vidas e nas nossas caminhadas. Cuida desses nossos corações ainda tão vacilantes, que às vezes acerta, às vezes erra, tem hora que esquece do que precisa ser feito e nem sempre se dá conta da grandiosidade, do quanto a gente poderia estar amando. Lava as nossas almas, ajuda-nos a purificar os nossos corações que por vezes guardam máculas, ressentimentos e rancores que estão nos comprimindo portas adentro do ser. Ajuda-nos a entender a expressão do perdão que nos cabe oferecer a nós mesmos para nos vermos nas veredas livres da reta consciência e do coração em paz. No dizer de fé, não somente o amor pode nos conceder a toda a humanidade o repouso. É por esse amor que nós aqui estamos, Jesus. Pelo amor que tens para conosco, fazendo-nos amigos da sua caminhada. E é por esse amor que te pedimos que continue nos abençoando, que possamos estar abertos a esses amigos, a essas pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, que vêm para nos ajudar, seja encarnados ou desencarnados, que tem tanto nos amparado. Seja com a gente, Jesus, e que a gente possa estar juntinho com o Senhor. Obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Gratidão. E a gente se encontra à noite, viu? Muita paz para vocês, viu? Muito bom, viu? Gustavo, Vitor, tá? Que Jesus possa continuar envolvendo vocês nesse lindo trabalho de disseminar, né, os seus ensinamentos. E gratidão a todos vocês que acompanharam aqui pela manhã, todas essas palestras, né? A Eulália, a Hervênia, agora com o Gustavo e o Vitor Hugo. Foi muito importante, né, para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Um beijão, um abraço no coração de todos. Fica com Deus, viu, gente? Fica com Deus. Muita paz para vocês, viu? Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.